Tá, eu queria começar falando com você sobre a sua previsão para Maringá, porque foi bem polêmica aqui na cidade, né? Que você falou sobre uma previsão envolvendo jovens. Queria que Isso você falasse um mesmo. pouquinho mais sobre isso. Então, primeiramente, é um prazer estar aqui, tá? Para as pessoas que não me conhecem ainda, meu nome é Shaline Sensitiva. Eu sou considerada, assim, mundialmente, né, internacionalmente também uma das mais assertivas. Em 4 anos, vamos dizer assim, que eu fiquei famosa de uma forma que eu não gostaria, né? Por uma fatalidade, que foi a questão da Marília Mendonça. Então, a partir daí, eu comecei a viralizar com outras questões, né? Mas o intuito nunca foi viralizar. O intuito maior foi que as pessoas soubessem que o meu dom, né, apesar de muito jovem, é verdadeiro. Qual a Então, sua assim, idade? eu tenho 28 anos. Então, assim, guria, é muito engraçado porque as pessoas olham para mim, elas não conseguem acreditar, sabe? Como é que pode? Ah, não pode ser, provavelmente que os famosos contam as coisas para ela, sabe? Mas assim, eu vou explicar para o pessoal que está em casa como é que funciona as visões. Eu trabalho com deck, que é o baralho cigano, onde ele é um instrumento, né? Toda cigana gosta de lemão, eu sou de família cigana mesmo, e uso o baralho cigano. Só que o que, vamos dizer, que dá aquele impacto é as visões. Então, assim, eu sempre brinco, tá? Que eu sou meia um pouquinho ignorantezinha na questão de geografia. Então, assim, às vezes a cigana ela me mostra a visão e eu fico pensando, meu Deus, onde é que é? Aí eu tenho que ir lá pesquisar onde é que é a cidade que tem tal coisa, porque ela me mostra, simplesmente ela me mostra e eu tenho que saber. E aí ela, quando ela fala o nome, tudo bem, mas senão ela só me mostra. E eu vi Maringá, né? E aqui onde eu moro, no Rio Grande do Sul, teve uma tragédia, né? Eu acho que era em Santa Maria, se eu não me Eu engano, da acho que é Matriz, isso. né? Que foi uma coisa que ficou repercutindo por muito tempo. E quando a cigana me dá essas visões, ela sempre me diz assim: olha, Shaline, eu vou te dar um exemplo de tal coisa, né? E aí eu vi Maringá, primeiramente, eu vi uma energia muito densa, como se tivesse uma nuvem preta sobre Maringá. Mas não é só essa questão dos jovens. Como é que é seu nome mesmo? Ivy. Tá, vi. Não é só questão dos jovens, tá? Eu vi uma energia mais densa, né? Como se fosse um karma, né? Das pessoas de Maringá, da própria cidade, algo espiritual. Então, vai se concretizar, porque o que acontece? Quando eu passo uma visão, eu sempre peço para as pessoas rezarem horário. Ninguém quer se vangloriar com previsão ruim, de forma alguma. Só que o pessoal, guria, não dá ouvidos. Eles acham assim que não vai acontecer. E aí, quando acontece, porque diariamente eu tô provando as minhas previsões ali no Instagram, o pessoal se espanta. Então, assim, todos os dias eu posto o quê? A previsão e a prova. Previsão e a prova. Não é que eu quero me vangloriar perante uma tragédia, mas é que a gente mata a cobra, tem que mostrar o pau, né? Literalmente. Então, o pessoal gosta disso. E aí, quando eu vi de Maringá, eu vi aqueles jovens, aquela tragédia que acomete os jovens e ela se torna notícia como se fosse de Santa Maria. E eu vejo pessoas indo à justiça, eu vejo. Então, o que eu vou dizer para vocês que estão me entrevistando aqui? Que os jovens de Maringá tenham cuidado, tá? E tem uma energia sobre os jovens. Jovens que a gente diz, né? Imagina, a pessoa hoje em dia, para ser jovem, até os 40, 50 anos, né? Mas eu vejo algo relacionado a uma boate, ou a uma festa, ou algum evento, uma celebração, tá? Tanto que saiu a carta do jardim ali, mostrando a questão da celebração. E aí, quando eu postei essa previsão, guria, não assim, ficou parada, mas aí no outro dia viralizou muito. Eu saí assim, até na capa de alguma coisa, de um jornal. E aí, que bom que tu decidiu fazer essa entrevista comigo para mim clarificar, tá? As minhas visões, elas não são visões vagas, tá? Não são assim, por exemplo, vai acontecer tal coisa, um chute, não. As minhas visões, elas são muito precisas, tá? Então, isso tende a acontecer. Mas eu sempre falo assim pro pessoal, o importante é a gente rezar, é a gente pedir que não aconteça, porque imagina, tantos jovens, né, que nem ali em Petrópolis, aquela previsão eu fiz, né, e eu sabia exatamente o que ia acontecer, e infelizmente, por mais que eu pedindo pro pessoal rezar, orar, ocorreu, né. Então, a outra, um exemplo, né, se tu me permite falar, um exemplo de outra visão que eu tive que aconteceu, 25 de março, foi uma semana depois, né? 25 de março, ali o incêndio. Uma semana depois se concretizou. Então, são coisas que não tem como ser vaga. É uma visão, né? Por exemplo, eu tô falando contigo, eu tô vendo a tua vida.
mas eu tô focada na entrevista. Então, são visões que vêm como flashes que eu preciso decifrar para que o pessoal entenda. É bem complicado, na verdade. E essa sua previsão de Maringá, tem como você saber mais ou menos quando que isso deve se concretizar? É para logo? Então, assim, toda visão tem um prazo, tá? Só que tem um diferencial nas minhas visões, que elas não são demoradas, tá? Por exemplo, assim, eu fiz uma consulta com baralho cigano e visão e aconteceu dali 10 anos. Não. As minhas previsões, elas tendem a ser muito rápidas. Tem previsões que acontecem em semanas, no outro dia. Um exemplo, né, para te entender. Não sei se tu lembra que teve uma polêmica envolvendo o Gustavo Lima, do filho. Então, eu fiz um vídeo, né, onde eu falava que iria ter uma mulher clara, que ia dizer que o filho era dele, tá? Não deu um dia e não tinha repercutido ainda. Então, foi uma coisa muito rápida. Ali de Maringá, eu vejo que tem espíritos ruins que eles estão sendo moldados para fazer algo. Então, por isso a importância do pessoal de Maringá orar. Tem gente, guria, que se revolta, tá? Tem gente que fala assim, só vê tragédia e tal. Só que nós estamos em um mundo trágico, se tu for ver, tá? Nós estamos em um mundo que ele é banalizado o tempo inteiro, as pessoas têm raiva, se fala em política, as pessoas quase te matam. Maringá é uma cidade que ela vai ficar, um lugar, né, que vai ficar na história, esse local do acontecimento. Eu até diria para os jovens evitar baladas por enquanto, tá? Evite baladas, cuide com coisas de adrenalina, coisas que amontoam muitas pessoas em um mesmo local, porque na verdade isso se concretiza, e não é só isso, tá? Maringá tá com uma energia de algo ambiental, tá? Eu vou tirar umas cartinhas aqui para Maringá, deixa eu só pegar meu baralho. A gente vai tirar 3 cartas, então, para te ver a energia, tá? Que tá fluindo lá. Acende essa vela pra mim, né? Acende essa vela pra mim, por favor. Vamos pedir, então, né, permissão para os mentores de luz, para que ele nos mostre quais as cartas que saem sobre a energia de Maringá e por que tá, né, acontecendo isso. Então, Maringá. Olha só, guria. Livro. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Torre. Nuvem. A energia bagunçada. Só que tem uma outra coisa aqui fala de um juiz, tá? Vou fazer mais uma previsão aqui ao vivo para vocês. Uma morte, tá? De um juiz ou de algum cara, a cigana fala ligado a direito, né? Ele tem algum nas energias, que ele vai ser morto por causa de alguma coisa. Isso vai virar notícia. Então eu vou te dizer assim, ó, as energias em nenhum momento eu consigo sentir boas. Porém, tá? Tem muitas pessoas, senhoras, eu não sei se tem bastante igreja ali, como é que é a religião do povo dali, mas tem muitas senhoras ali, pessoas mais maduras, que têm uma fé muito grande. Então, eu acho que eu não vou te dizer que vai dar para ser revertido, tá? Eu creio que isso vai acontecer, mas talvez o espiritual ele amenize. Então, a gente prefere que isso seja amenizado, né? Porque ninguém quer tragédia. Ninguém. Só que quando tu é vidente mesmo, que tu tem uma visão, Vi, não tem como tu falar que não é. É aquilo ali. Tá? E essa pessoa do direito que você citou aqui de Maringá mesmo. É dali. Porque eu vejo na matéria, eu consigo visualizar matérias. Fulana de tal, tananã, Maringá, né? Para mim é uma energia masculina, mas pode ser um homem, uma mulher com uma energia mais forte, mais sagaz. Porém, aqui, por enquanto, mostra ser de energia masculina. Certo. E sobre as eleições? Porque a gente vai ter agora o segundo turno, o que você consegue me dizer? Então, assim, eu sou uma pessoa... Posso te chamar de Vi? Pode. Eu não gosto muito de falar de política, porque a política, ela requer uma energia muito densa, né? Muito catastrófica. Porém, eu vou jogar aqui ao vivo novamente, eu já sei qual é a resposta, independente de quem eu vou votar, porque o voto é livre, né? E é secreto, por enquanto. Mas a gente vai tirar o jogo primeiramente para o Bolsonaro e depois para o Lula. Aí nós vamos interpretar qual a energia que flui. Então vamos lá. Bolsonaro, cigano. Bolsonaro. O que temos para o Bolsonaro? Bolsonaro. Fale a verdade, somente a verdade.
tem uma previsão aqui, né? Primeira questão envolve que lá para frente esse cara vai ter um rompimento da esposa, tá? Isso é a minha visão, é o que as cartas dizem. Deus me livre, eu não quero isso, né? Mas aqui me mostra que lá para frente um rompimento de casamento com a esposa, dificuldades financeiras, algo relacionado a dinheiro. E eu vou te dizer assim, para que ele ganhe essa eleição, ele vai ter que ralar muito. Mas muito mesmo, tá? Não tem a ver com a minha opinião política, porque eu não posso distorcer as cartas. No momento, eu vejo a energia de Bolsonaro travada. Pode ter um reviravolta, um milagre divino? Pode, mas por agora eu não vejo, tá? Lula, energia de Lula. Lula. Aqui saiu ele, tá? Mostra ele em sofrimento ainda por causa do neto, porque aqui apareceu a criança, tá? Não sei se era neto ou alguém lá da família dele. Mostra ele em sofrimento, a carta da cruz, porém mostra a árvore e a chave, tá? Então são cartas bem positivas, guria. Então quer dizer o quê? Que ele tem uma propensão, né, a ser o presidente. Eu já deixei claro que ele só não é o presidente se tiver uma fraude. Porque o destino dele é esse, sabe? Que não tem a ver com a minha opinião, mas tem a ver com o que as cartas dizem. Porque a carta da árvore, ela fala de karmas, de destino. Entende? Certo. E sobre a Copa do Mundo? É bem interessante, porque eu já tive várias visões, tá? Eu vou te passar algumas em primeira mão, porque eu deixei algumas visões para ser mais inéditas, sabe? Uma delas que eu já falei, tá? Que eu vou te falar de novo, não sei se vocês chegaram a ver sobre a Copa. Eu via uma energia de uma bandeira ou um país que ele é representado pela cor vermelha. Um país feminino, tipo de energia feminina, vamos dizer. E eu vejo ele se sobressaindo, tá? Vejo o espiritual com o Brasil, sim. Só que, para que o Brasil tenha algum ganho ou alguma coisa, algumas coisas vão ter que ser mudadas, tá? Eu vejo que tem pessoas ali na minha energia, eu vejo que não são flexíveis. E do Neymar, já falando da Copa, eu vejo esse cara sendo sequestrado. Eu coloquei uma regra nas minhas visões, tá? De não falar mais nomes. Que eu acho que isso é muito afrontoso, né? Então eu tô falando só iniciais, mas como as perguntas são diretas, o que eu te falo é que Neymar, ele corre um grande risco de sequestro. Então o Brasil ora por Neymar, é assim que eu vejo. E isso seria até mesmo antes da Copa? Antes da Copa, não. Vai ser depois esse sequestro. E o Brasil, especificamente na Copa, a gente consegue dizer se deve ir bem, se deve chegar longe? Eu já sei também a resposta, mas eu vou tirar. Então vamos lá, Cigana Brasil, a Copa do Mundo. Que dia que é mesmo? Dia... Começa agora em novembro, né? O dia exato eu não lembro. Copa do Mundo, Cigana. Copa do Mundo, o que vai suceder? Fale a verdade. Novamente, o país está vermelho de energia feminina. Vai ter muita sabotagem no Brasil, tá, guria? Então, assim, para eles podem chegar a algum lugar, porque a carta da nuvem é uma carta que ela é neutra, que não tá nada concretizado, mas eles vão ter que... a cobra fala que eles vão ter que ser muito sagazes, senão vai ter polêmica, inclusive pode ter algumas pessoas se machucando, coisas que não estavam ali no destino para acontecer, tá? Então precisam se esforçar, senão eu não consigo ver uma grande evolução. Certo. E para o Paraná, assim, de modo geral, para o estado do Paraná, a gente consegue... É engraçado porque... Coloca mais... É engraçado porque no Paraná, eu vou te contar uma coisa, eu sou de Erechim, Rio Grande do Sul, tá? Mas eu tenho uma ligação muito grande com o Paraná, tá? Todas as visões ali que eu tive se concretizaram. E eu vejo uma coisa que eu vou falar inédito aqui. Eu não sei se você acredita em alienígenas, né? Mas eu falei já que eu já revelei um segredo relacionado a mim sobre isso, que eu faço parte de uma outra constelação estelar, enfim. Um dia eu explico com mais ênfase, mas no Paraná vai começar a aparecer indícios de alienígenas, tá? Indícios de outras vidas. Vai começar a surgir boatos. Só que eu vejo uma cena na minha escola, Cigana falando. Eu vejo uma cena novamente em uma escola que vai virar notícia também, que vai ser horrível e assustador, relacionado ao Paraná, tá? Então, é necessário que também ali no Paraná tem muitas coisas boas, mas também tem muita energia que não é legal.
Certo. E para o Brasil, de modo geral, a gente consegue saber como vai ser o próximo ano? Tem uma coisa que eu falei, assim, que até depois eu pensei, poxa, eu não devia ter falado. Porque tem coisas que se contradizem no ver das pessoas, mas no meu ver eu sei exatamente o que eu tô falando. Teve uma coisa que saiu em todos os, né, jornais, enfim, relacionada a mim, que eu falei assim, ó. Brasil, ele irá virar Venezuela. Já está virando. Doem quem doer, né? Só que as pessoas não entendem que isso não tem a ver com a presidência. Não tem a ver com quem vai estar lá, tem a ver com algo que já vem sido trazido de muito tempo. É um acúmulo espiritual de coisas. Então, vai ter. Eu vejo, que nem eu falei assim, ó, mercados sendo fechados, eu vejo greve dos caminhoneiros, eu vejo outros tipos de greves, professores levantando bandeiras, a enfermagem. Então, assim, o Brasil, ele é o celeiro do mundo, mas ele está sendo o celeiro de outras coisas, tá? Ele não está sendo o celeiro do mundo. Tem pessoas que estão manipulando energias contra o Brasil, e se não tiver alguém que centre, vai virar Venezuela. Certo. E em relação a pessoas famosas, a gente consegue dizer alguma coisa? Você falou do Neymar, né? Mas Sim. Eu, como estou priorizando muito a questão de não falar nomes, eu vou falar iniciais, tá? Vamos dizer assim, que eu vou te dar umas três previsões aí que vocês vão já se ligar, né? Pelas iniciais. Então, como eu já tinha feito uma previsão que tá ali no meu Instagram, de uma pessoa grávida, que ela tem inicial VA, tá? Ela vai gestar. Já fiz uns 2 meses essa previsão e logo isso vai se confirmar na vida dessa pessoa. Eu vejo uma separação de um casal. Esse casal, a nível internet ali, eles são perfeitos, tá? Eles são aquela coisa de exemplo, só que vai ser descoberta uma traição e que todo mundo vai ficar tipo assim, nossa, como que pode? Se a pessoa nem sair de casa, tá? E vai ter uma polêmica muito grande em uma emissora. Uma polêmica onde alguns podres, vamos dizer assim, vai ser levantado, tá? Então, eu vou te dizer uma coisa que eu falei há muito tempo já. O que tem ali por trás de emissoras é tão podre, guria. Só que a gente não pode revelar, né? Porque tudo tem que ter um limite, né? Mas é isso, é uma emissora que vem trazendo bastante coisa ruim e aos poucos isso vai sendo trazido à tona. tá. E você poderia relembrar para nós quais foram as previsões de maior destaque que você já De acertou? maior destaque, vamos lá. Então, eu vou tentar relembrar desde lá do início. Então, a mais chocante foi um vídeo que eu fiz da Rússia, né? Eu lembro que saiu a carta do urso e para mim essa carta representa a Rússia. E eu nem era famosa, tá, guria? Eu era tipo uma pessoa comum. Então eu lembro que eu fiz e eu disse, olha, vai ter uma guerra onde envolve a Rússia, indícios de guerra. E aí ontem eu estava revisando esse vídeo e o pessoal começou a olhar, né, chocado ali com o acerto. Outra previsão da guerra, então eu também fiz essa previsão, ninguém acreditou porque não tinha nem indícios, né, do Covid, do Omicron, Marília Mendonça, Alexandre Conrado, acho que é, né, Gabriela? É Alexandre Conrado, né? Alexandre Conrado. Os acidentes, que eu até falei o nome da cidade onde ele residia, as características físicas dessa pessoa, o incêndio da 25 de março, a questão da Elisa Samúdio, que eu acho que tu deve ter visto, que repercutiu no mundo inteiro, né? A carta psicografada. Então, são N coisas que não tem como não... A morte da Rainha Elizabeth, a hora exata, o dia. Então, foi uma coisa muito chocante mesmo. A morte do Jô Soares. Então, todas as coisas relevantes na TV, a maioria. O sexo do filho da Cláudia Raia, o sexo da filha da Vitube, a gestação. Tudo que tu imaginar está comprovado ali no meu Instagram. Você poderia contar para nós um pouquinho mais da sua história? Onde você nasceu, como você começou com as previsões e tudo mais? Eu gosto muito de contar a minha história porque eu acho que as pessoas pegam muito de testemunho, assim, para a vida, né? Então, assim, eu sou de Erechim, natural de Erechim, né, Rio Grande do Sul, então tenho 28 anos, sou enfermeira formada, e a minha história começou desde os meus 7 anos de idade. Eu cresci em uma família evangélica, né, da Assembleia de Deus. Então, apesar... Chaline é seu nome artístico? É nome Chaline, artístico? eu sou Chaline, meu nome é Chaline mesmo, mas eles me chamam de Chaline sensitiva ou cigana, depende. Certo. Então,
como tinha muito paradigma por ser evangélica, algumas coisas na minha cabeça, né, eu pensava assim que eu era do mal. Tipo assim, não é de Deus, porque na Bíblia está escrito que adivinhar, os cartomantes e adivinhos não vão para o céu. Então, para mim, isso era uma tortura, né? Então, desde dos meus 7 anos aos 15 anos, eu comecei a ter as visões e as sensações de pânico. Por exemplo, assim, o meu pai hoje ele tem 51 anos, se eu não me engano. Quando eu tinha 9 anos, eu estava deitada, eu lembro em uma beliche, na minha cabeça veio assim, o seu pai vai ter um problema cardíaco. E eu pensei, misericórdia, como assim? Tô louca, né? Pensei com 9 anos, tipo, tem que pensar em coisas de criança. E um dia meu pai chegou de uma reciclagem de um trabalho que ele trabalhava de guardinha, e ele disse, vou para Porto Alegre, tenho esse problema e tal. E aí me lembrei. Então, eu sempre fui intuitiva, só que eu não achei que ia ser a ponto de eu achar que estava louca. Então, nos meus 17 anos, não, mentira. Com 15 anos eu tive um surto psicótico, tá? Espiritual, onde o espírito incorporou em mim, era espíritos de baixa luz, né? Hoje eu entendo que era eguns, né, que a gente chama. Meu pai e minha mãe chamaram o pastor, e esse espírito, ele desafiava aquele pastor, né? Daí eles pegaram a Bíblia, aquele espírito, eu lembro até hoje. Nossa, pavor de lembrar disso. O espírito, ele arrancava as folhas da Bíblia, e um pouco tinha 2 espíritos. Um que me levava para o umbral, eu lembro até hoje, ele dizia assim, eu estou aqui no inferno, socorro, me tira daqui. Então, o espírito bom, ele estava lá no umbral, ele baixou a energia, e o outro estava querendo falar coisas ruins. Então, era um espírito do bem e um espírito do mal. E meu pai, como na época era evangélico, ele leu a Bíblia, né? Mas, de certa forma, tentando expulsar esse egum. Mas eu consegui ter visões de pessoas ali naquela hora. E eu não entendia. Então, o meu corpo estava totalmente aberto, sugando a energia da adolescente, porque aquele dia eu lembro que eu fui num baile, então eu bebi, e aí até as pessoas acharam que eu tava bêbada. Mas aí fizeram o teste lá no hospital e não tinha droga, não tinha nada disso. Então, naquela época, eu comecei a pensar que eu estava obsidiada. Daí eu fui na igreja evangélica pentecostal, onde eles quase me exorcizavam, e eu ia dia e noite, eu fiquei tipo uma fissura de igreja. Eu ia todo dia porque eu tinha pânico que aquilo acontecesse de novo. Aí, com 17 anos, eu comecei a ver coisas. Por exemplo, assim, tô sentindo que alguém vai morrer. Fulano vai morrer. E aí a pessoa morria. Então foram coisas muito graves, assim, digamos, a nível de psicológico, que me abalou. Eu não queria ser assim. Eu tinha crises de pânico, de raiva. Eu tipo assim, eu batia as paredes, eu gritava, chorava, aquela crise de choro, sabe? De não entender que, passando pela puberdade, eu estaria desenvolvendo, eu ia ser uma médium reconhecida. Então eu estava em um processo de libertação, entendimento e cura. E aí, guria, com 17 anos, eu comecei a ter as visões claras. Foi aí que eu decidi procurar um psiquiatra. Eu sempre fui muito inteligente, assim, sabe, pra medicina. E eu disse assim, ó, no mínimo, eu tô com um tumor na minha cabeça e ele tá pressionando a massa cinzenta e eu estou delirando. E aí o meu marido, daí quando eu fiz 19 anos eu conheci meu marido, ele me levou num psiquiatra. O psiquiatra disse, não, ela não tem nada, ela não vai nem tomar remédio porque ela não tem nada. Só que eu tinha delírios, surtos, tudo que tu imaginar. Mas, quando eu conheci meu marido, eu contei pra ele a minha história e eu falei que eu era assim, assado. E ele comentou comigo que ele via mortos, que quando a vizinha, anterior, né? Que quando a vizinha dele morreu, ele falou pro pai dele, ó, a vizinha vai infartar. 10 minutos a vizinha infartou. E hoje ele é tarólogo também, né? Então ele me ajudou a desenvolver. E aí eu comecei a ficar famosa depois que meu filho nasceu. Eu tive a depressão pós-parto, quase tentei suicídio. E aí com 25 anos, eu fiquei famosa. Foi onde que eu comecei a acertar coisas. Ah, avião de uma cantora com M vai cair. E é engraçado, guria, porque quando eu fiz a previsão, foi em um mês tal e um dia tal. E ao contrário, deu exatamente o dia que essa pessoa faleceu, a Marília, né? Do Paulo Gustavo, a hora que ele morreu. Quando ele morreu, eu disse, né, de manhã eu escrevi assim, fulano de tal, na tal hora, que eu vi uma mulher vindo buscar. Aquela moça, a Paulinha Abelha, o acidente da Paula Fernandes, tanto que eu avisei, né, ali pelo Instagram. Só que não é tudo flores, tá? Esses dias aconteceu um fato de eu ter feito uma visão para uma fulana e o pai dela me insultou, né? Então eu decidi que eu não ia mais falar nomes, que eu não ia mais dar nomes, que eu ia simplesmente, por ordem, né, da minha advogada, dar iniciais. Só que poderia falar, né, guria? Porque tu evita muita coisa. Mas é bem difícil, tá? Porque, na verdade, eu sou mãe, empresária, eu sou digital influencer, eu sou escritora,
tudo que tu imaginar, vidente, né? E não é fácil, porque tem pessoas que elas só acreditam vendo. E aí depois, quando acontece, guria, elas quase morrem do coração. E você lembra qual que foi exatamente a primeira previsão de grande destaque que você acertou? Da mídia, foi da Marília Mendonça. A da Marília Mendonça. Foi essa que, tipo assim, ó, fulana de tal fez uma previsão e acertou. Aí começou a movimentar, assim. Eu lembro que também foi uma previsão de grande destaque minha, a da doença, que eu especifiquei como é que iria ser o vírus e o que ele ia causar. Aí também foi uma alavancada, que daí foi onde eu fui para a Rede TV, fui para Daniela Albuquerque, tal, tudo mais. E sobre política, independente de quem ganha a eleição, a gente consegue saber como que vai ser a política no Brasil em 2023? Eu já tive essa visão, tá? Só não comentei ainda com os meus seguidores como é que vai ser, porque aí eles vão assimilar as coisas. Mas falando aqui para ti, né, algo exclusivo, eu vou te dizer assim, vai ter muita morte, tá? No decorrer ali né? Muita coisa que vai se igualar. Então, tem pessoas que não vão gostar, para umas é boa, para umas é bom, mas para outras nem tanto. Então, só que eu vejo que a pessoa que vai pegar a presidência, ela tem a vida muito curta. Então, ele vai ser, digamos, uma vez ali o presidente, não vai ser mais. Então, vai ser o ano, novamente, de algumas certas doenças não controladas. Só que eu vejo que vai ter alguma coisinha especial, tá? Nesse ano que vai vir. Porém, uma turbulência muito grande entre as pessoas. De briga, de irritação, de soberba. Isso no campo político especificamente, você diz. Não consigo. Isso aí. E eu não consigo ver. Eu vou ser bem sincera, tá? Perante o que eu vejo. Eu não consigo ver os empresários continuando empresários, assim, com sucesso. A pessoa que ela é empresária, que ela tem um comércio, ela vai ter que rezar muito, porque vai estar uma coisa bem complicada em questão valores, dinheiro, né? Economia. E 2023 vai ser um ano assim de mortes muito chocantes de pessoas muito conhecidas, famosas. Principalmente famosos, tá? Eu venho falando isso há muito tempo. Vamos ter a perda de um humorista, que eu não sei, tá? Mas eu acho que vai ser bem no início do ano. Uma perda muito importante para o Brasil, para o mundo, uma pessoa de uma voz muito firme, um apresentador muito bom. Vai ter desencarnes em massa também. E eu vejo muito essa questão. Outra visão que eu tenho é de jovens infartando. AVC, infarto. Jovens por causa de uma determinada coisa que eu não posso falar, que vai além dos meus princípios, mas vai ter, tá? Muita morte de jovens. Tá. Algo do coração. Voltando no assunto da Copa, quando você diz que você vê a bandeira vermelha, seria esse o país ganhador da Copa que você consegue enxergar? Eu te diria assim, talvez pode ser que seja o ganhador, mas eu vejo ele com grande destaque, esse país que tem alguma coisa em vermelho, ou tem um outro também que tem alguma coisa em amarelo. Eu vejo grande destaque, assim, sendo notícia, sabe? Um jogador ali em especial, tem um destaque muito grande. Tá. E a gente vai terminar 2022 com algum acontecimento de muito destaque? Você consegue ver isso? Eu vou ver nas cartas, tá? Porque praticamente nós já estamos em Novembro, né? Então vamos ver o que até o final do ano pode acontecer de grande destaque. Por favor, Cigano. Pode ter, já saiu aqui de cara, uma prisão relevante, uma descoberta relevante, tá? Carta da Justiça, tá? Então, uma prisão muito relevante e a morte de uma mulher por doença, uma atriz muito importante também, que fez história. Tem aquele desencarne ali que eu vejo desse homem importante que eu venho na minha cabeça entre dezembro, janeiro a fevereiro. Então, isso aí, eu vejo pessoas botando vídeos de lembranças dessa pessoa. Vejo um humorista adoecendo também. Então, é tudo nesse tempo ali, sabe? Esse fechamento de ciclo. Certo, eu acho que é isso, então. Muito obrigada pela sua atenção, pelo seu tempo. Foi um prazer te conhecer. Eu que agradeço.